tem uma palavra para o seu coração. Então, por gentileza, já me ajude a pregar. Olhe para alguém que está do teu lado e diga assim: o Deus que fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Isso, agora com mais força, com mais autoridade. Faz assim, dedinho de profetiza. Olha para essa amada linda que está do teu lado e diz assim: o Deus que fez uma vez vai fazer de novo. Aqui no púlpito também, o Deus que fez uma vez vai fazer de novo. O Deus que fez uma vez, Ele fará de novo. Tem alguém para receber essa palavra? Então levanta a tua mão para cima e adora 30 segundos a Ele. Antes de eu iniciar a mensagem convicta: o Deus que fez uma vez, Ele fará de novo. Tem alguém para receber essa palavra? Então senta adorando Jesus. Deus abençoe a cantora, prazer conhecê-la. Instrumento de Deus, Deus te abençoe. O Salmo 126, ele é um salmo que retrata poeticamente o tempo da restauração após o exílio babilônico. Ele está em 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. Ao iniciar esse cântico, essa oração, esse salmo, o salmista, ele retrata primeiro o tempo passado do povo de Israel, do povo do Judá, durante o período do exílio babilônico. Ele começa a iniciar e retratar o tempo do cativeiro. E esse cativeiro, ele é profetizado pelo profeta Jeremias. O tema de vocês é quebrada, mas na mão certa, ou melhor, na mão do oleiro. A frase de vocês, ele nos remete à ideia de alguém que está sendo provado, mas que está com confiança ao ambiente em que está instalado. Ou seja, apesar de estar no processo, apesar de estar sendo provado ou provada, eu estou na mão certa, eu tenho confiança na mão daquele que me segura, na mão daquele que me dá estrutura, na mão daquele que me guarda, na mão daquele que me apoia, na mão daquele que me cobre, na mão daquele que me protege. A ideia de estar quebrado é uma expressão de estar fragmentado, algo em pedaço ou algo em cacos. É alguém que ainda não está inteiro, é alguém que ainda não está completo, é alguém que ainda não está pleno ou não está vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para ele. O tema de vocês é baseado no capítulo de número 18 do livro do profeta Jeremias. É a 7ª mensagem que o Senhor está dando a ele. E para ele receber essa mensagem, não veio uma mensagem enviada de Deus, mas o Senhor diz ao profeta: desce à casa do oleiro e ali eu falarei com você. Eu tenho uma mensagem para te entregar, Jeremias. Não é uma mensagem enviada, é uma mensagem que necessitava ser buscada. Ou seja, quem quer mensagem precisa descer e precisa buscar. Ele vai então a uma forma simbólica, literal, que está acontecendo, e ele vê o oleiro trabalhando no vaso. E esse vaso está sobre as rodas do oleiro, quando de repente esse vaso se estraga, esse vaso se desmancha, e o oleiro, ao invés de descartá-lo, começa a refazer o vaso outra vez. Dentro dessa mensagem é possível observar 3 conceitos de Deus: a sua palavra, a sua vontade e a sua obra. Dentro dessa mensagem é possível ver 3 localizações do vaso. O vaso está na casa, o vaso está na roda, mas também está nas mãos do oleiro. O vaso tem 2 fases. A primeira fase ele se estraga, a primeira fase ele se desmancha, a primeira fase ele se desfaz, a primeira fase ele acaba se estragando. A segunda fase é um vaso novo. E por que o vaso se estraga? A ideia aí de se estragar ou de se quebrar, o original é a ideia de uma pedrinha que entrou na massa do barro.
E quando estava ganhando forma, a pedrinha veio e fez com que o barro se desmanchasse. Se eu pudesse dar um título a essas pedrinhas que está no meio da massa, que está no meio da essência ainda, que precisa ser purificado, eu diria pedra de tropeço. E sabe quem é especialista em colocar pedra de tropeço? O diabo. O diabo, ele é especialista em colocar pedrinhas para fazer o crente tropeçar, para fazer o crente cair, para fazer o crente se desmanchar. Ele está sendo formado, mas algumas pedrinhas que veio no meio da massa ainda continua, e por conta disso o vaso se desmancha. Quer ver um exemplo de que o diabo tem pedra de tropeço? Quando Jesus é levado ao deserto, que ele é tentado pelo próprio diabo, a primeira tentação é: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus havia saído no ambiente anterior, sendo batizado por João no Jordão, e ele ouviu do próprio Deus: eis aí o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Ele sabia que era o filho, ele sabia a missão, ele sabia o propósito, mas a primeira tentação do diabo era colocar a dúvida no coração de Jesus: se tu és o filho. A minha oração nessa noite por vocês é essa: que os anjos do Senhor, oh meu Deus, eles acampem ao redor de vocês, e que o Senhor dê ordem aos anjos ao teu respeito, para guardarem todos os teus caminhos, para que te sustente nas mãos e não tropece em pedra alguma. Nessa noite o Senhor está movimentando anjos ao teu respeito e está dizendo: eu vou fazer você pular a pedra para não tropeçar no caminho do propósito. Judá estava assim. O oleiro tinha um plano original para ele, mas a pedrinha da idolatria, a pedra da profanação, a pedra da imoralidade e tantas pedras fizeram com que o vaso se desmanchasse e poderia ter colocado tudo por água abaixo. Só que o pensamento do oleiro era fazer o vaso outra vez. Deus levanta Jeremias, entrega essa mensagem ao povo, mas o povo era teimoso, o povo era rebelde, e o povo não quis aceitar a mensagem. Deus mandou o profeta falar essa mensagem a eles: olha, assim como o oleiro sou eu, e vós sois o barro na mão desse oleiro. Ouve os pensamentos que eu tenho para vocês. Mas o povo disse assim: nós vamos seguir os nossos próprios planos. E a quantas Jeremias vamos levantar contra ele. Não vamos acreditar no sacerdócio dele, na profecia dele. Não vamos contra ele, vamos se levantar contra o profeta. O povo é rebelde, o povo é terrível, mas o profeta insiste durante 40 anos pregando a esse povo. Mas chega o tempo da profecia se cumprir. A profecia era essa: eles não acreditavam que, assim como o reino norte havia sido levado pelos assírios, eles seriam levados cativos também pela Babilônia. Mas passado o tempo, a Babilônia se levanta, e agora o rei Nabucodonosor vem e toma o povo, leva o povo cativo, destrói Jerusalém, destrói a cidade, tudo que era do povo é destruído. E agora um segundo exílio retoma a acontecer por causa da idolatria, por causa do pecado, porque o povo havia se voltado contra Deus e Deus estava alertando o povo. A olaria, ou essa mensagem de Jeremias 18, nada mais é que isso. Era Deus dizendo: se arrependa hoje, se convertam hoje, porque senão vocês serão levados cativos. Vocês vão entrar num processo. E todas as vezes que Deus permitia um caos, um percalço,
falso, quando Deus permitia algumas guerras, é porque Deus queria o povo perto dele. Era a maneira do povo se quebrantar e começar a orar. Porque se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e olhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os profetas contemporâneos então veem o cativeiro, mas Deus vai honrar o profeta, porque enquanto o povo é deportado, o rei manda dizer ao profeta Jeremias: já que você é profeta de verdade, se cumpriu a profecia na tua boca, escolhe onde você quer ficar. Se quer ficar em Jerusalém com os restantes, ou se quer ir conosco para a Babilônia. E tem mais: se for para a Babilônia, escolhe onde você quer sentar. Sabe o que é isso? É o Senhor dizendo: eu vou fazer alguém reconhecer o que não quiseram reconhecer. Porque se os de dentro não reconhecem, até o inimigo de fora está dizendo: o que é falado na boca dele é verdade, é profecia. O processo vem, isso daqui é só uma 15 introdutória para você entender. O processo vem. E agora o Salmo 137 vai retratar bem esse processo. Às margens dos rios da Babilônia nos assentamos e choramos. E recordamos o tempo de Sião. Lembramos do tempo de Sião. Penduramos a harpa no salgueiro. Os caldeus diziam para a gente cantar uma canção de Sião, mas não tem como a gente cantar uma canção para os profanos, porque eles estão zombando e estão rindo da gente. Mas olha, filha da Babilônia, vai se levantar alguém contra você, e feliz será aquele que te destruir, ó Babilônia. Primeira coisa que eu enxergo dentro do Salmo 137 é algo positivo. Porque foi necessário perder para alguém valorizar o que tinha. Eles perderam tudo, mas agora boas lembranças de abundância. Como era bom ter o templo, como era bom estar em Jerusalém, como era bom ter a cobertura do Senhor, como era bom ter a abundância, como era bom ter a colheita, como era bom ter a tenda, como era bom ter a casa, como era bom ter o fruto, como era bom ter a terra. Se tem algo de positivo diante das percas e do processo, é que alguém começa a valorizar o que não valorizava em época que tinha. Olhe para alguém e diga assim: não espere perder para você valorizar. Segunda coisa, eles penduram as suas harpas. Eles estão pendurando o seu instrumento ministerial. Havia entre eles sacerdotes e levitas. Então eles estão pendurando as suas harpas no salgueiro, em frente ao rio Quebar. Pendurar as harpas, mas não estão quebrando as harpas, porque o processo pode fazer até você parar o instrumento, mas não fará você quebrar o instrumento. Eu vou de novo: o processo pode até fazer você parar, deixar inativo o instrumento, mas não deixará quebrado. O Senhor está dizendo: pode até pausar, mas quebrar não vai. Pode até pausar, mas quebrar não vai. Eles penduram, mas pendurar, pausar você não quer dizer anular o propósito que Deus tem com você. Terceira coisa, eles diziam: não poderiam cantar diante daqueles que profanavam o que era sagrado. Os adversários caldeus queriam rir, queriam ridicularizá-los, e eles diziam: agora cantem uma canção de Sião. Agora eu quero ver tu cantar, agora eu quero ver tu pregar, agora eu quero ver tu pastorear, agora eu quero ver tu reger, agora eu quero ver tu tocar, agora eu quero ver se no meio do processo dá para cantar uma canção a Sião. Mas o intuito era
zombar deles. Eles dizem assim: nós não cantaremos, que a nossa língua se apegue na nossa boca. O que era isso? Eu vou fazer silêncio diante da afronta. Eu vou fazer silêncio diante da afronta. Eles querem que eu cante, eles querem que eu revide, eles querem que eu fale, eles querem que eu discurse, mas eu não falarei nada, farei silêncio diante da afronta. Tem uma palavra para liberar para alguém. Tem alguém que está sofrendo ameaça, tem alguém que está sendo acusado, tem gente que está sendo apontada, tem mulher que chegou aqui quebrada, mas assim te diz o Senhor: não revide a afronta do teu adversário. Então eles cantam, ou melhor, eles oram, e as orações dele é: Senhor, lembra dos edomitas. Olha o que eles diziam enquanto Jerusalém era destruída. Eles diziam: arrase-os. Ah, irmã, oração de um patriota que viu as suas mulheres serem assassinadas, que viram seus filhinhos serem despedaçados em pedras rochosas na Babilônia. Eles estão com o coração amargurado, com o coração dolorido. Eles estão dizendo: lembra dos edomitas. Por que eles estão fazendo essa oração? Porque os edomitas são descendências de Esaú. Esaú era irmão de Jacó, de Israel. A dor do processo não é saber que alguém de fora te oprime. É saber que alguém de dentro, que era para apoiar, não apoia. Não é a oposição de fora, não é a oposição da economia, não é a oposição da política, não é a oposição do sistema. A dor pior do processo é saber quem era irmão está se tornando inimigo, quem era irmão está se tornando inimigo, quem era para ajudar está se tornando inimigo. Mas a oração deles: Senhor, lembra. Eita, vai ser mistério aqui, viu? Pior do que aqueles que causam dores em nós lá fora são os que estão dentro. Lembra de José? Eita! A maior dor de José não foi a calúnia da mulher de Potifar. A maior dor de José foi ver os próprios irmãos odiando, rejeitando, vendendo, traindo, maquinando, apontando e dizendo: lá vem o sonhador, vamos fazer isso com ele, vamos puxar o tapete dele e vamos ver o que será dos seus sonhos. Olha para alguém e diz: o pior não é o inimigo de fora, é o inimigo de dentro. Eita, mas vai ter um concerto aqui nessa noite, nos minutinhos que eu tenho. Vai ter concerto nessa casa, porque olaria para consertar vaso. Olaria para consertar vaso. Olaria para ajustar vaso. Olaria para restaurar o vaso. E não é só vaso que é ferido, não. É vaso que também machuca o outro, que fere o outro, que aponta o outro. Eita, a olaria está pronta. Aí eles dizem: Senhor, filha da Babilônia, tu serás destruída, e feliz será aquele que for o teu destruidor. O que é isso? Era um processo, querida igreja, que eles não podiam guerrear. Era um processo que eles não poderiam se opor, porque era uma permissão de Deus. Então eles não poderiam lutar, batalhar, revidar. Eles não podiam fazer nada. Mas eles têm consciência: se eu não posso atacar, o meu Deus é aquele que cria inimigo para o meu inimigo. O meu Deus é aquele que cria inimigo para os meus inimigos. Vou te explicar melhor para você entender. Envergonhou hoje, se prepara, porque vai ser envergonhada amanhã.
Derrubou hoje, se prepara, Babilônia. Tu vai ser derrubada amanhã. Se levantou calúnia hoje, se prepara. Amanhã vão levantar calúnia contra a Babilônia também. O que eles estão dizendo hoje? Hoje você envergonha, mas amanhã... Deus é especialista em criar inimigos para os teus inimigos. Quer uma prova? Senaqueribe se levanta contra o rei Ezequias, faz uma carta de afronta, e não afronta só o povo não, ele queria tomar Jerusalém. Então eles cercaram Jerusalém, e eles afrontam, eles ameaçam, manda carta. Só que o rei Ezequias sabia o endereço, aonde deixar a carta do inimigo. Foi para o templo orar e apresentou a carta. Dizendo: Senhor, vê as palavras de afronta. Aí Deus toma o profeta Isaías. Ezequias, não te preocupe, vou levantar um vento, vou levantar um reboliço, vai ter ruído no meio dos inimigos. Não precisa fazer nada, porque eu vou levar o rei da Etiópia, vou bagunçar com eles lá, e pelo caminho que veio ele vai voltar. Pelo caminho que veio ele vai voltar. Pelo caminho que veio ele vai voltar. Se prepare, irmã, porque no meio do processo não precisa abrir a boca. No meio do processo não precisa revidar. No meio do processo se prepare para ver o vento que Deus vai mandar, o reboliço. Deus sabe fazer barulho, a voz dele é como um trovão. Olhe para alguém e diga assim: Deus cria inimigos para os teus inimigos. Eu envergonharei a Babilônia. Oh, Rebecanaiachoria. Assim diz o Senhor: no lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e no lugar da humilhação regozijarão na herança. Assim diz o Senhor: vai chegar tempo de honra, vai chegar tempo de honra, vai chegar tempo de honra, vai chegar tempo de honra. Sabe o que o Senhor manda te dizer? Nunca mais desamparada, nunca mais envergonhada, nunca mais rejeitada, nunca mais humilhada, nunca mais. No lugar de desamparada, ele diz: amada minha, levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Eis que o inverno passou e cessou, e já pode ouvir o som da primavera. O tempo de cantar chega, o tempo de cantar chega, o tempo. O povo está em processo. Eita, Deus está vendo o povo no processo. Profeta Jeremias, escreve uma carta aos cativos. Diga a eles que é para plantar, que é para construir, que é para eles edificarem, gerarem, multiplicarem. Diga para eles orar pela paz na Babilônia, porque enquanto eles têm paz com ela, terá paz para eles. Está chegando uma carta ao endereço de alguém aqui nessa noite. Ah, não, pouca gente pegou, eu vou falar de novo. Tem uma mensagem de Deus que vai chegar no teu endereço. Eu não sei, mas se vai ser hoje alguém, uma profetisa ou um profeta, que vai levantar o dedo e dizer: assim te diz o Senhor. Eu não sei se vai chegar na segunda-feira de manhã, se vai chegar uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem no teu e-mail ou no teu celular. Não sei como vai chegar, mas há uma ordem de Deus dizendo: leva uma mensagem aos cativos de Jacareí, porque Deus está contemplando o processo. Oh, senti o peso da palavra.
3 ordenanças, um alerta e uma promessa na carta. 3 ordenanças, um alerta e uma promessa na carta. No processo, plantem. No processo, eu estou quebrada, irmã Gislane. Planta. Irmã Gislane, eu cheguei quebrada nesse congresso de 2026. Gera. Eu cheguei quebrada nesse congresso de 2026. Planta, constrói, gera, multiplica, edifica. Está entendendo o que o Senhor está mandando te dizer aqui nessa noite? Que o processo não vai te parar. O processo não vai deixar você infrutífero. O processo não vai te diminuir. O processo é para você formar. O processo é para você gerar. Mas está doendo, gera. Mas está machucando, gera. Mas está doendo, gera. Não é para parar, é para gerar. Segura na mão de alguém. Segura, segura. Se você puder, toca para mim, eu navegarei. Ixi, Rebeca na Yashoria. Segura na mão dela e diz assim: é para gerar. Está esmagando, mas é para gerar azeite. Está doendo, mas é para tirar azeite. É para extrair azeite. O processo não pode te parar, minha amada. Está doendo, continua liderando. Está doendo, continua pastoreando. Está doendo, continua regendo. Está doendo, continua cantando. Está doendo, continua pregando. Está doendo, continua tocando. Está doendo, continua no casamento. Está doendo, continua orando pelo filho. Ele está dizendo: o processo não pode te parar. Gera, 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 gera. Erebeca na Yashoria. Echove que menácia. Ora na Yasubria. Quando passar o congresso eu entrego. Eita. Deixa eu ouvir aqui. Quando terminar o congresso eu entrego. Quando passar essa aprovação eu divorcio. Quando passar tal situação, você está questionando e dizendo para Deus: Deus, eu vou desistir, eu vou assinar, eu vou parar, eu não vou mais me envolver, não quero mais me comprometer. E o Senhor está dizendo: no processo gere, no processo. Aí ele diz: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com gente que vem dizer mensagem que não é Deus que está mandando. Tinha profetas lá no meio deles, e os profetas diziam assim: menino, o processo vai ser rápido, vai acabar rápido. Não, vamos levantar contra a Babilônia, vamos fazer tal coisa. Estava incendiando o arraial, estava incendiando o povo, e Deus estava olhando para aquilo e dizendo: esse profeta eu não conheço. Cuidado com gente que te coloca em guerra que Deus não está. Cuidado com gente que fala, causa incêndio e deixa você lá morrer no incêndio. Mas o Senhor está dizendo um alerta: tem profeta que não sou eu que estou enviando, porque eu tenho no calendário 70 anos. 70 anos é o processo. E tem alguém dizendo: não vai ser rápido. Eita, mistério. Aí ele diz assim: no meio do processo, vós me invocareis, orareis a mim e eu vos ouvirei.
Buscar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. Olha a carta. E farei voltar os cativos, congregar-vos em todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Eu tornarei a trazer ao lugar de onde vos transportei. Qual o recado de Deus, a mensagem de Deus? No tempo do processo, aumente o nível da oração. A mensagem do Senhor é: esse processo é para orar mais, é para buscar mais, é para descer mais, é para consagrar mais, é para jejuar mais, é para buscar-me-eis. E vocês vão me encontrar. Deus está dizendo: eu estou pronto para ser achado. Eu estou pronto para que você me ache. Eu já estou dentro do quarto. Só abre a porta e entra. Eu já estou dentro do quarto. Só entra dentro do quarto no secreto, que papai já está lá para te ouvir e recompensar a sua oração. Deus está dizendo nessa noite: aumenta o nível da oração, porque eu vou aumentar o nível do livramento. Aumenta o nível da oração, porque eu vou aumentar a sorte, o destino, a geografia, a história, o capítulo. Ele está dizendo: aumenta o nível da oração, aumenta o nível da oração, que eu vou aumentar o livramento. Se levantaram contra Daniel. Vamos inventar uma lei para ele não orar 30 dias. Quando Daniel soube que havia um decreto, alguém pensava: agora ele não ora mais. Sabe o que Daniel fez? Foi para o quarto alto, abriu a janela que dava em sentido a Jerusalém e começou a orar, e começou a orar, e começou a orar. No tempo da perseguição, aumentou a oração. Ele disse: é agora que eu oro mais. O negócio apertou, agora eu oro mais. Estão armando cilada, agora eu oro mais. Estão armando armadilhas, agora eu oro mais. Estão difamando, agora eu oro mais. Estão articulando, agora eu oro mais. O demônio, Satanás e de inimigos têm se levantado. Agora é que eu vou orar mais. E sabe o que aconteceu? Enquanto Daniel estava orando com os céus abertos sobre ele, Deus visitou aquela cova e fechou a boca do leão. Sabe o que eu vim dizer para você? Aumenta o nível da oração, que ele vai aumentar o livramento. Ele vai aumentar o livramento. Hoje quebra o arco, corta a lança e dissipa os inimigos no carro de fogo. Aquietai-vos e sabei: ele é Deus, ele é Deus, Aí ele libera uma promessa. Diga a eles na carta: daqui 70 anos eu vou levá-los de volta. Ai, Jesus. É Deus dizendo: devia entrar no processo, mas já tem uma hora para tirar o processo. Já tem uma hora para tirar vocês desse processo. 70 anos. Tem hora para começar, tem hora para terminar. Durante 70 anos, gerando, plantando, construindo, debaixo de uma palavra. Mas você não vai parar não, amada, não. Você não vai parar não, agraciada, não. Você não vai desistir não, agraciada, não. Por quê? Porque no meio do processo tem uma profecia que me acompanha. No meio do processo tem uma promessa que me acompanha. Você não vai desistir não, você não vai parar não, não. Por quê? Porque no meio do processo tem uma profecia que me acompanha. Tem uma palavra que me acompanha. Tem uma promessa que me acompanha. Deixa zombarem, deixa desacreditarem, deixa apontarem, deixa falar, deixa criticar. Eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar, e eu não vou parar, e eu não vou parar, e eu não vou parar.
diz assim: a fase é temporária. Não fale com força, não desanima não, me ajuda a pregar, eu já vou encerrar. Olhe para alguém e diga assim: a fase é temporária, a promessa é permanente. A fase é temporária, o processo é temporário, a dor é temporária, o quebrantamento é temporário. Deus está dizendo, mas a promessa é permanente. Eita Jesus. 70 anos se passa, a Babilônia é destruída, Deus levanta os medos e os persas, e um homem chamado Ciro, agora se cumpre uma profecia sobre ele, e ele libera o povo cativo a voltar para Jerusalém. Ciro aqui é uma tipologia de Cristo. Era o único que tinha a chave, que podia abrir os portões de ferro e fazê-los retroceder ou retornarem a Jerusalém. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Tem portas sendo abertas. É muito grande as portas, mas o Senhor está dizendo: eu tenho a chave de Davi, que quando abre ninguém fecha, quando fecha ninguém abre. Eu tenho a chave, eu estou dando ordem agora. Eu estou dando ordem para portas se abrirem. Tu vai acessar a promessa, tu vai acessar a terra, tu vai subir para Jerusalém. Se eu fosse você, pelos olhos da fé em tom de profecia, eu já ficava pronta para encerrar esse congresso, para pisar na terra, e para pisar na terra, e para pisar na terra. Vai pisar na terra. Ai, a chorha. Salmo 126, verso 1. E quando chegamos lá, estávamos como quem sonha. Ai, Jesus. 70 anos ouvindo a promessa no meio de um processo. Mas se prepare. Para ver em realidade tudo o que ele falou. Começa a lembrar nos dias de processo de exílio, de deserto, que Deus liberava aquela promessa e tu dizia: como vai ser? Começa a se lembrar dos dias de deserto, que Deus falava com você, que Deus liberava uma palavra para você, uma profecia para você. Começa a se lembrar do dia que Ele disse que ia salvar a tua casa. Comece a se lembrar do dia que Ele disse que você ia mudar de geografia. Comece a se lembrar do dia que o Senhor disse que tinha vocacionado a profeta às nações. Comece a se lembrar do dia que o Senhor tinha vocacionado você à palavra, vocacionado você ao louvor. Comece a se lembrar do dia que o Senhor dizia para você: eu vou te dar uma casa, eu vou te abençoar, eu vou te levar, eu vou dissipar os inimigos. Comece a se lembrar o dia, porque o dia da realidade chegou. O dia da realidade chegou. Se prepara para viver como era o sonho, porque assim diz o Senhor: no último dia do congresso eu vou cumprir promessa antiga, eu vou cumprir promessa antiga, eu vou cumprir, eu vou cumprir, eu vou cumprir, eu vou cumprir promessa antiga, eu vou cumprir promessa antiga. Eita, quem está recebendo essa palavra, levanta a mão para cima e glorifica. Ele vai cumprir, ele vai cumprir e ele vai cumprir. É uma promessa antiga, é uma promessa antiga, é uma promessa antiga e ele vai cumprir. Tem alguém para receber aqui, obreiro? Tem alguém para receber aqui, mulheres de Deus? Tem aqui os músicos. Cadê a nave da igreja? Cadê as irmãs? Porque hoje o Senhor diz: o processo acabou, a promessa está chegando. O processo acabou, a promessa está chegando. Está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Com a permissão do pastor, se coloque de pé.
posso ouvir barulho de adoração. Adoração, 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 adoração. Oribique na racha. Cadê os vasos da casa? Ele vai cumprir o que falou. Falaria a Deus e não cumpriria. Ele não é homem, irmão. Ele não é fraco. Ele não faz parte de sistema. O governo dele é divino. E quando ele dá ordem, Satanás tem que obedecer. Demônio tem que bater em retirada. Homem tem que recuar. Porque quando ele ordena, ele libera e você vai. Desarma a tenda. Coloca a melhor roupa e pra pisar na terra nessa noite. Se você puder aí no teu lugar, faz assim, ó. Isso, marchando. Barulho de marcha, meu filho, na bateria. Porque eu tô vendo um exército de mulheres subindo pra terra da promessa. Ele vai fazer você pisar. E pisa, 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 e pisa na terra. Pisa na terra, pisa na terra, pisa na terra, pisa na terra. Deixa eu ver quem tá pisando. 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 Pisa, pisa, pisa nessa terra que é promessa. O processo tá acabando, pastor. O processo tá acabando. Se fosse você, eu tô pegando a minha parte. Tô pregando pra mim mesmo nessa noite. O processo tá acabando. E eu já tô vendo eu entrar. Eu já tô vendo eu marchar naquele lugar. Eu já tô vendo eu cantar novos cânticos naquele lugar. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Mas termina com cesto. E chorando, andando e chorando. No meio do processo chorou. No meio do processo doeu. No meio do processo quebrou. Mas assim te diz o Senhor: há uma colheita autorizada. Há uma colheita autorizada. Há uma colheita autorizada. Eu estou autorizando a colheita. 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 Faz assim, ó. Fica um minuto assim para você começar a sentir um peso. Recai, ementoria, porque ainda foi choro. Ainda foi plantando semente. Ainda foi difícil. Mas olha o caminho da volta. Olha o caminho da volta. Segurando cestos cheios. 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 Hora de duas em duas agora. Uma de duas em duas, de frente uma com a outra. Tem mistério aqui ainda. Ora com essa irmã que está do teu lado. Fica de frente com ela. Vou orar com você. Olhar para ela e diz assim: tem um cesto na tua mão e ele está cheio. Depois desse processo tem uma colheita autorizada. Prepara o culto de ação de graça. Prepara a quinta-feira.
segunda-feira, eu não sei que dias da semana é o culto aqui, mas prepara para pedir para o pastor oportunidade para contar o testemunho daquilo que o Senhor está fazendo aqui, porque o Senhor está dizendo para mim nessa noite que até mulheres que não podiam gerar vão gerar, e eu falo isso biologicamente. Mulheres que não podiam gerar, segura esse bebê porque vai ser palpável. Ora comigo agora. Ora. E diz assim: Senhor, eu já tomei posse da palavra. Senhor, tu já falou comigo, mas agora eu quero sair cheia. Eu quero ser renovada do teu Espírito. A gente ainda é Assembleia de Deus, minhas irmãs. A gente ainda almeja o Espírito Santo. Está recebendo material, mas hoje eu não vim aqui liberar só o material, não. Eu vim liberar algo espiritual pelo poder da palavra. Começa a orar agora dizendo: Senhor, me enche, 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 me enche. Eu não serei mais como era. Eu não serei um vaso estragado. Eu serei um vaso novo, um vaso cheio, um vaso cheio, um vaso cheio, um vaso cheio, um vaso cheio. Aqui no púlpito também os obreiros recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe um azeite que desce. Se a cantora puder cantar, comece a encher agora, Jesus. Comece a orar, não deixe de orar. Não se distraia, porque há um renovo aqui. Senhor, eu começo agora a fazer essa oração, Senhor, mas é para encher vaso de azeite. O vaso foi refeito, a história foi refeita. O vaso que era quebrado agora é um vaso novo. Mas não dá para terminar um congresso como esse, não dá para terminar um tema como esse, se tu não colocar azeite. E eu te peço, Senhor, agora derrama azeite. E cadê os vasos da casa? Ora com ela, ora com ela, ora com ela. Não deixa de orar, não. Não deixa de orar, não. Vai derramar uma glória aqui nessa casa. Ora bacana e a chore e a canarras. Ora que vai chegar reforço. Espírito que desce. E vem como em Pentecoste. Vem e enche de novo, Espírito. Que desce. E vem como em Pentecoste. Vem e enche-me. Então profetiza, profetiza no Espírito, porque eu, o Senhor, estou contigo e honrarei o que os teus lábios falarem. Quando profetizares, profetize com autoridade, com autoridade. Diga-me, ela é força. Seis ossos secos viverão. Ora, igreja, não se dispersa, não. Vai recebendo renovo, vai recebendo renovo, vai recebendo renovo, vai recebendo. Cantora está recebendo também. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Abraça ela aí do teu lado e diga: eu tô cá. Vamos juntos se encher, vamos juntos se encher. Vai cada e a chore, a cada manchore, a cada raça. Eita, demônio tá saindo. Tem livramento na casa. Ele tá enchendo, ele tá enchendo, ele tá enchendo, ele tá enchendo, ele tá enchendo. E cada e a chore, deixa ele encher, deixa ele encher, deixa ele encher, deixa ele encher, deixa ele encher.
cheio